eu estava prometendo que eu ia contar a história. Ele sempre estava me pedindo, conta a história, Dona Eunice. Aí eu fui usar meu processador, esse processador novinho, quase não uso, pifou. Aí só tem essa coisinha que eu ia fazer umas coxinhas, ia fazer uns risoles, para um salgado melhor para botar, apresentar, para vocês verem o que foi feito com a minha mão. Isso aqui é tudo feito com a minha mão, eu sozinha. Então, mas não deu por causa do processador. O processador novinho e pifou, mas já faz tempo que eu comprei. É porque eu pouco uso. Aí agora eu vou ter que comprar outro. Só não fui comprar essa semana porque eu sou só para tudo. Aí não dá tempo de fazer tudo. Mas eu vou comprar outro, porque eu não sou de ficar caída. Eu não sou vencida. Eu sempre luto e consigo aquilo que quero. Não me entrego. Ó, hoje eu vou contar a história de quando eu era criança. A luta da minha mãe para criar a gente. A gente foi mais cuidado pelos outros de fora do que mesmo ela, porque tudo era difícil. Tinha que buscar água, tinha que comprar, buscar lenha, comprar carvão. E o povo gostava muito da gente, então um ficava com um, o outro ficava com o outro, então ficava com os dois. Eu e meu irmão Antônio. O outro não era, era respondão, ninguém gostava, ninguém queria ficar com ele, só nós. Era três. Éramos três. Depois que eu fiquei com 15 anos, 16 anos, foi que nasceu o outro. Minha mãe, todo ano tinha um filho, e nascia um, morria outro. Nasceu no começo do ano, outro no final. E era muito sofrimento lá em casa. Ela sofrendo, ela deixava aquelas crianças comigo um instantinho. Ela saía, ela voltava. E a rede, a rede era na sala, ficava tomando conta da menina doente. Aí ela falou assim, a menina falou, Dora, sentadinha na rede. A bênção, Dora. Eu falei, Deus te abençoe. Aí depois ela falou, Dora, adeus. Eu falei, adeus. Aí ela foi e deitou. Aí minha mãe chegou, falou, como é que tá a menina, Dora? Eu digo, ela tá dormindo. Ela me deu a bênção e deu adeus. Tá dormindo. Aí minha mãe foi olhar na rede, aí saiu gritando, não, não tá dormindo, Dora, ela está morta, Dora. E foi aquele pranto dela. Quando foi depois, aí eu saí no outro dia, eu não tinha aquele sentimento que a gente tinha uma vizinha, lá o povo se unia muito, os vizinhos sobiam lá em casa. E minha mãe tinha muito união com o povo. Aí tinha uma menina que eu era madrinha dela. O nome da minha comadre era Nê. Aí eu dizia, aí a menina morreu. Aí eu falei, Nê, eu tinha que dormir na sala, deitada na rede, e a criança estirada na mesa. Aí eu falei, né, deixa eu dormir em tua casa. Ela falou, deixo. Aí minha mãe, não vai não. Não vai, ela tem que ficar aqui. Aí eu passei a noite toda, sem dormir, olhando para aquela mesa com aquela criança morta. Foi uma noite de pesadelo. Foi muito triste. Uma situação muito ruim para mim. Aí eu pegava uma bacia de lavar roupa de alumínio, chamava uma vizinha, garota, a gente tinha uns 10 anos. Daí ia pedir flores nas casas dos ricos. Aí a mulher rica, as mulheres ricas eram muito boas. E ia com todo prazer buscar a tesoura e dava as flores para a gente. E hoje em dia eu me lembro que mulheres boas, elas me tratavam assim, com tanto carinho. E eu sempre oro, me lembro desse acontecimento. E sempre peço a Deus, nas minhas orações, que eu sei que elas não estão mais vivas, mas tem o descendente dela. Pode ter os filhos, netos, bisnetos. E eu sempre oro pelos descendentes delas, para Deus abençoar.
Porque aquele bem que alguém nos faz, nunca devemos esquecer. É. Aí ela me deu a mamadeira para dar. Ainda bem que eu não fazia com medo. Se eu fizesse, eu ia dizer, hoje em dia senti o remorso porque eu que matei. Aí ela me deu a mamadeira para dar para outra criança, eu cuidava. Quando eu cuidava da mamadeira, ela ficou olhando na cela, Dora, minha tá morrendo, Dora, minha tá morrendo. Eu nem entendia. É, foi aquele sofrimento todo lá em casa, a minha mãe era esse. Então ela criou a gente sem paciência nenhuma. A gente, antes disso, vivia na casa dos tios, da avó. E um levava para passar aquele dia, outro levava, quase não ficava não. Quando eu ia chegar na rua que eu morava, quando eu avistava o poste, eu começava a chorar. Com saudade, né, da minha casa. Mas a gente não tinha que querer, era o que ela mandava. Eles pediam, ela deixava e tinha que ir. Mas a gente foi criado com muito carinho, ninguém judiou da gente, tá? Muita pobreza na casa deles, mas nunca a gente foi judiando. Não é como hoje em dia que ninguém tem mais confiança de ficar com uma criança. Porque a pessoa vai fazer besteira com as crianças. Antigamente não existia isso. As pessoas tinham temor e respeito. Então, foi aquela luta, mas também ela não tinha nem um pingo de paciência com a gente. Não. Do nervoso que ela tinha, né? Ela já não tinha mais paciência com a gente. E nascia um, não movia outro. Nascia um, não movia outro. Era aquela agonia. E não havia médico naquele tempo, era um farmacêutico. Então, era o comprimido que eles passavam, a criança estava com diarreia, eles passavam um comprimido desse tamanho, viu, mãe? Para cortar em quatro. Era só as crianças tomar e morrer. Aí, eu sei que quando nasceu uma criança, eles logo chamavam a gente para batizar, porque tinha medo de morrer pagão. E aí eu fui madrinha de 12 crianças, porque eles simpatizavam muito comigo, logo me chamavam para ser madrinha da criança. Quando dava uma diarreia, logo tinha que ser madrinha, batizar a criança, para não morrer pagando. Mas a gente, criança não morre, não tem, a criança não é perdida. Ele não vai, ele não se perde quando ele morre, porque a salvação da pessoa, o arrependimento dos pecados é depois dos 12 anos. Até 12 anos as crianças são livres para entrar no céu. Aí, quando eu era menina, eu ia para o centro da cidade, na rua Maciel Pinheiro. Aí tinha aquelas vitrines com os bonequinhos machos, que eu tinha o maior desejo de possuir um boneco daquele. Eu não sei se era de gesso ou era de lúcio, ele quebrava à toa. Igual um menininho, um bebê. Mas ninguém podia me dar um daquele, porque todo mundo era pobre e ficar só namorando os bonequinhos o tempo todo. Aí, a minha vida inteira, eu não pude possuir um boneco. Eu comprava um bonequinho pequenininho, de 5 centímetros, um dia da minha lata d'água que eu carregava, um tipo bebê. E era meu brinquedo, era ele. Tinha umas bonequinhas de pano, tinha um bocado de bonequinho bem miudinho, que hoje em dia, um tempo desses, eles andaram enfeitando os bolos, os doces com aqueles bonecos. Aí minha filha, depois que eu tô velha, minha filha, faz uns 15 anos, ela me deu uma boneca fofusca da Estrela, muito bonita, comprou lá na loja. E eu digo, vou fazer roupa para ela, costurar boa. Tem na cadeira, nunca botei uma roupa dela, bichinho encardiu. Eu sei que o prazer não é o mesmo, eu não senti nenhum prazer mais de ter boneca, acabou. Aí a boneca está aí, nós damos um banho, lavamos dela toda, mas não adiantou nada. Sempre está suja. E o prazer de quando a gente é criança, quando a gente fica velha, a gente não tem mais prazer de ter boneca. Então a gente foi crescendo. Eu, quando cresci, arrumei um emprego, né? Depois de carregar muita água e lavar muita roupa, arrumei um emprego. Pela misericórdia, né? Aquela luta. Aí depois, eu não tinha estudos, lá só quem trabalhava era quem tinha estudo. Mas meu patrão, quando ele veio, ele fez uma cara e estava assim, meu Deus, você estava no galpão lá da loja. No galpão, não, assim, num campo, né? Da firma que era grande demais.
Aí eu falei que se eu arrumasse um emprego para mim, porque eu estou precisando. Aí ele falou, vamos ver o serviço. E eu já fiquei empregada. Eu arrumei emprego. Aí fiquei 2 anos nesse emprego. Aí apareceu um rapaz contando vantagem, dizendo que era bem de situação. Aí eu falei para minha... Não, minha mãe primeiro foi assim, minha mãe dizia, se eu saísse daquele emprego, eu não ia trabalhar mais em lugar nenhum. Aí eu disse, meu Deus do céu, porque meu patrão dizia, olha, qualquer dia eu vou mandar vocês embora, porque se o Délio nos pegar, vocês são tudo menor de idade, vai ferrar a nossa firma. Aí eu ficava com aquilo na cabeça. Aí ela disse para mim que ela não ia deixar mais eu trabalhar em lugar nenhum. Eu digo, meu Deus, vou voltar a pegar a borralheira de novo? Aí apareceu um contador de vantagem na rodoviária, quando eu pegava o ônibus para ir para casa. E eu acreditei, mas era tudo vantagem. Aí casei com ele depois de 2 meses. Mas quando eu vim para cá foi luta mesmo. Subi, morar no morrão, carregava na cabeça a mesma coisa, porque eu não tinha água também. A mesma coisa e era um filho atrás do outro, mas foi muito sofrimento, muita luta. Isso que foi escravidão na minha vida. Vivi 39 anos nessa luta, tá? Uma luta muito grande, porque casamento só é bom quando a pessoa se une. Se a pessoa não é unida, não é um casamento. Meu marido não tinha nada, mas quando ele passou a ganhar um dinheirinho, ele começou a gastar com bebida e com mulher da vida. E outra coisa, ele me botava para fazer as compras no Rio 2 vezes por semana. Eu com minha filha com o filho dela, a filha dela, e eu com o meu, o menino com 6 anos. Aí, então, a gente tinha grande sofrimento, trazer 10 pacotes. Teve uma vez que deu um temporal no Rio, que nem um táxi queria nos pegar. A gente ia apanhar o ônibus, 5 horas da tarde, perdendo. Cheguei na rodoviária, falei lá para o rapaz, olha, muita gente sobrou, a gente vai botar um extra. Nós saímos de lá, 7 horas, chegamos aqui meia-noite, por causa da chuva. Foi terrível, nunca passei por uma tribulação tão grande na minha vida como passei aquela. Foi muito triste. Olha, quando eu vou viajar para o Rio, passo a noite acordada, só vendo a previsão do tempo. Porque se for chover, eu não vou. Foi terrível, muito terrível. Eu já passei muita luta nessa vida, mas eu estou firme e forte, porque o Senhor é comigo. O Senhor tem me protegido, tem guardado e tem me dado vitória. Tem vezes que eu digo, poxa, eu estou tão doente que acho que eu vou morrer. Mas logo eu fico boa de novo e volta tudo numa boa. Aí eu cheguei no supermercado e falei, como é que a senhora está? Eu digo, estou lá em cima. Aí ela ficou tão feliz, porque eu sempre vivo fazendo compra no supermercado e conheço muita gente em todo lugar. Então, em todo lugar eu tenho amigos e meus amigos são meus irmãos. É a minha família. Tá? Eu fico muito feliz por isso. Agradeço muito a Deus pelas amizades que eu tenho. Aqueles que são meus amigos de verdade, eu sei que Deus abençoa. Nas minhas orações, depois de meia-noite, eu começo a orar, oro por todo mundo, oro pela cidade, oro pelos aqueles que estão caminhando, como os caminhoneiros de carro, aqueles que já estão encurralados, foram sequestrados, é, estão naqueles barracos de favela. Quando amanhece um dia, eu ligo a televisão, aí eu escuto que foi libertado alguns que estavam nos barracos lá da favela, motorista. Aí eu fico tão feliz de minha oração chegou até Deus. Nunca durmo sem orar. Toda noite eu tenho que fazer minha oração por todo mundo, pelos meus amigos. Quando eu vou no banco, tá? Eu não sou fabulosa, não, eu sou calada. Quando eu ando por aí, eu sou quieta. Aí o bancário escreve atrás do papelzinho que vai me dar, da nota. Ora por mim. Aí eu digo, o papel caiu no chão depois de uns dias. Eu digo, eu fiquei, fui pedir oração. Aí quando eu chego em outro, ele diz, "Ih, não tá bom não. Ora por mim, eu fico tão feliz de ainda acreditar na minha fé. Isso é coisa muito boa, gente. É muito maravilhoso a gente servir a Deus. É, a gente, para servir a Deus, tem que renunciar a muita coisa. E tem gente que não renuncia. E é por isso que sofre tanto na vida. Sofrimento vem, tá? Aqueles que não temem a Deus, hoje em dia ninguém mais acredita em Deus. A gente
Aí a gente fala assim, eu falo assim, que Deus te abençoe. Muitos ficam muito felizes com a palavra, mas tem muitos que nem respondem nada, porque não acreditam mais em Deus. Mas devemos acreditar em Deus. Porque eu fico pensando, se eu não acreditasse em Deus, o que seria da minha vida? Minha vida não seria nada. Então, esses dias eu encontrei com um rapaz. Aí o rapaz falou, dona, a senhora ainda trabalha no hospital? Aí eu falei, nunca trabalhei no hospital. Trabalhou sim, trabalhou. Aí eu falei, não, é porque eu sempre visito o hospital desde nova, eu sempre gosto de visitar e ajudar os enfermeiros, cuidar dos doentes. Quando um estava muito ruim, que não queria comer, a mulher falava, olha, esse ali está sem comer. Aí eu dizia, me dá a colher que eu dou. Ela dizia, você dá? Eu dizia, eu falava, dou. Aí ia dar comida para o velhinho, que estava todo encolhido. O velho comia a marmita todinha, eu ia lá, molhava o papel higiênico, limpava o bigode dele, deixava ele limpinho. E era muito bom, isso me dava uma satisfação muito grande na minha vida, porque eu nasci para fazer isso. Desde nova que eu visito o hospital. Aí chegou um tempo que desses partidos, esses políticos que andam aí, começaram, entrou uns camaradas para trabalhar e começou a proibir a entrada da gente. Quer dizer que tinha que deixar o documento com eles e tinha de ter o nome da pessoa que a gente ia visitar. Eu queria visitar a aula toda, que eu era livre para visitar o hospital todo. Aí eu fui, eu ia, voltava toda suada, cansada, nesse sol quente que começava o horário, era de 1 às 2 horas que a gente visitava. Aí eu pegava, chegava toda molhada de suor, aí eu fui deixando, porque não tinha condição de visitar uma pessoa, você não sabia o nome da pessoa. Tinha gente que ainda falava, vai visitar fulano, que é meu parente. Aí dava o nome da pessoa. Quando eles falavam isso, aí ficava mais fácil. Aí eu fui indo e deixei ele ir no hospital. Mas me faz muita falta. É muita falta, porque essa semana eu ia na igreja, aí cheguei na esquina, aí liguei para o meu filho. Eu vou visitar o teu patrão. Aí ele falou, mas agora ele ainda não tomou banho. Aí eu falei, não, mas eu não vou beijar nem abraçar eles, apenas vou fazer uma visita. Deixe ele do jeito que tiver. Aí fui visitar ele, mas foi uma alegria tão grande dele. A mulher dele me recebeu com muita alegria, me deu muitos abraços. Ficou muito feliz em me conhecer, que ela queria, o desejo dela maior era me conhecer, e dessa vez ela conseguiu. Aí ele segurou na minha mão, com aquele mal de Parkinson tremendo, mas ficou um tempão segurando minha mão, parecia que ele estava pedindo socorro. Não soltava minha mão de jeito nenhum, a mão dele balançando. Mas foi muito triste. Eu vim até meio triste para casa. Minha situação, gente, mas dá satisfação, porque o que eu falei para ele, ele aceitou de bom grado. Foi muito importante. Deus queria que eu fosse, era na casa desse homem, não era para ir para a igreja. E foi muito bom, fiquei lá um tempo. Aí depois me despedi. E tão triste, pensativa em ter visto aquela coisa que eu vi. E aí fui orar por ele, tá? Eu tenho orado lá na casa dele. Mas eu me sinto bem depois, é como um alívio da minha alma. É muito gratificante a gente visitar um doente, porque eu sempre visitei. Visitei muitos doentes que já não estão mais aqui na Terra. Então, eu acho que a verdadeira caridade não é ter dinheiro, não é ter cesta básica para dar para a pessoa, mas é chegar na casa dele, fazer uma comida, assim como eu faço, dar um banho nele, lavar a roupinha dele. Isso que eu acho que é uma verdadeira caridade, porque dinheiro eu não tenho, mas eu tenho minhas mãos para fazer as coisas para os outros, tá? Isso é muito importante, não é só dar um caminhão de cesta básica para o povo. Tem que saber se a pessoa está tendo a presença de alguém para lhe ajudar em alguma coisa. E eu sempre fiz isso e sempre me senti bem. Ultimamente eu me vivo muito dedicada, mas vou voltar a fazer isso de novo. Vou até falar com os governos daqui para me dar uma carteira de liberdade para entrar nos hospitais a hora que eu quiser para passar a visitar de novo, porque aqui eu sou muito conhecida pelo povo e todo mundo sabe a minha vida, tá? Pode começar.
Você escolhe onde você vai começar. Você vai continuar, dá continuidade da flor. Pode fazer isso. Contar a história da minha vida. Qualquer coisa. Olá. Peraí. Coloquei, eu já falei. É, eu apago depois. Quero falar para vocês que eu vou contar a história